só dar as boas-vindas à Sofia e ao Francisco, agradecer a Cecília e a Mariana de terem organizado um evento com um tema tão atual assim, né? Acho que nós estamos no momento para discutir compliance eleitoral nas redes sociais. Acho que nós estamos agora numa crescente aí, né? O Francisco e a Sofia devem estar tendo bastante trabalho aí com seus clientes aí nesse momento e só tende a escalonar isso aí. Então, acho que é importante a gente abrir esse espaço aqui para ter esse tipo de debate, para trazer aqui para os associados e não associados do IBRAC essas perspectivas aqui. Então, desde já agradeço a disponibilidade de vocês aí em falar para a gente aqui e passo a bola aí para Maria Cecília. Obrigado. Bom dia aí a todos, obrigada aí novamente a Sofia, o Francisco. Eu vou apresentar rapidamente os dois e a ideia hoje realmente a gente conversar um pouquinho sobre as regras de compliance observada nas corporações, a distinção, aí o Francisco vai falar da pessoa física, da pessoa jurídica, e os desafios aí que a gente tem nas redes sociais. A Sofia, ela é sócia do Tosini Freire na área de contencioso, ela possui uma vasta experiência na área de tech litigation, assessorando várias empresas de vários setores em demandas ligadas ao Marco Civil da Internet e à LGPD. Sua atuação abrange todo o contencioso estratégico, desde inquéritos civis e ações civis públicas até os leading cases nos diversos tribunais nacionais em contencioso civil e eleitoral. Ela é graduada pela Faculdade de Direito da USP, é mestra e doutoranda em Direito Comercial pela mesma instituição. Só um minutinho. Aqui aberto, fechou. Mas o Francisco, hoje, muito bem-vindo também, ele é advogado, graduado e mestre em Direito do Estado pela PUC São Paulo, ele é presidente da Comissão Permanente de Estudos sobre Improbidade Administrativa do IASP, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo, membro fundador da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, associado fundador do IDASAN, que é o Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro, e membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, acho que a gente pode começar já, para não atrasar. Uma felicidade estar aqui, muito feliz de ter esses convidados, a gente conversou para preparar aqui o painel e já fiquei animada com a temática. E a gente combinou o seguinte, que a gente vai ouvir primeiro um pouquinho do Francisco, depois um pouquinho da Sofia, a gente vai prosseguir com perguntas, ou, enfim. E essa reunião aqui, ela em princípio termina às 11, né? E depois a gente continua para a reunião do Comitê de Compliance. Então, dando as boas-vindas aí, eu queria começar pelo Francisco, se o Francisco poderia nos passar uma visão geral das principais questões que aparecem relacionadas ao compliance eleitoral, principalmente nesse período, né? Eu acho que talvez você possa falar um pouquinho sobre o calendário eleitoral, o que pode, o que não pode fazer, e as questões que você tem visto com mais frequência, se você puder apresentar esse panorama para a gente, por favor. Bom, um prazer. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Antes de mais nada, agradeço aqui ao Bruno, Mariana, Cecília, por esse convite. É um prazer falar aqui com todos vocês. A Sofia, minha companheira aqui de mesa, a gente esteve outro dia junto num congresso da OAB aqui em São Paulo também. E a ideia aqui é falar um pouco para vocês, acho que em linha mais geral, das regras gerais do direito eleitoral, quer dizer, o que está acontecendo, que período nós estamos vivendo agora, o que vai acontecer daqui para frente e quais os cuidados a serem tomados. Como todos vocês sabem, a proibição de doação pelas pessoas jurídicas, depois dessas grandes operações, Lava Jato e afins, fizeram com que as empresas passassem a ter um cuidado muito maior no trato das questões eleitorais, muitas vezes até disciplinando
ou restringindo a postura de diretores ou empregados, para que isso acabasse não respingando na empresa por uma eventual abuso ou orientação política eleitoral dos seus membros. Bom, falando um pouquinho de calendário, hoje nós vemos o que a gente chama do período pré-eleitoral. A campanha oficial começa no dia 16 de agosto, e antes disso a lei proíbe que seja feita propaganda eleitoral. Então, a propaganda eleitoral oficialmente só é possível a partir do dia 16 de agosto, e aí com todo um regramento a respeito disso. Então, a partir desse período oficial, todo o dinheiro gasto pelos candidatos em campanha tem que passar por contas específicas, tem regras para o recebimento desse dinheiro, seja de doação de pessoas físicas, seja do fundo eleitoral ou do fundo partidário. Tudo isso é sujeito à prestação de contas, até um sistema bastante burocrático. Mas e hoje? A gente tem visto, quer dizer, a política já está quente, as discussões estão acontecendo, os pré-candidatos estão se manifestando, estão se posicionando nas redes sociais. E como é que funciona isso? Quer dizer, eu acabei de dizer que não é possível propaganda eleitoral e a gente abre o Instagram e está todo mundo lá falando, Instagram ou qualquer outra rede social, TikTok, Facebook, onde a gente abrir, a gente vai ver conteúdo político e conteúdo político eleitoral. O que aconteceu? O que está acontecendo agora? Até 2014, um pouco antes, as restrições desse período pré-eleitoral eram enormes. Então, houve um tempo, e aí acho que um pouco antes, talvez em 2010, não sei, que o candidato, mesmo escolhido em convenção, sequer poderia dizer que ele era candidato, ou que ele tinha pretensão de ser candidato, ou fazer menção à candidatura. Nem o candidato podia, nem qualquer pessoa física ou qualquer personalidade poderia falar isso sob pena de configurar propaganda eleitoral e aí estaria sujeito a multa. A gente chegou a um absurdo nesse período de ter pessoas físicas comuns multadas pela Justiça Eleitoral porque diziam, por exemplo, nessa época, que tinha intenção de apoiar um determinado candidato. Eu falo que esse período, a liberdade de expressão, que devia ser talvez onde ela seja mais necessária, seja justamente na manifestação política individual, nesse direito à cidadania, aí onde ela era mais tolhida. As regras eleitorais praticamente impediam esse tipo de posicionamento. Bom, a jurisprudência veio evoluindo e a lei, em 2015, deu um passo muito grande, permitindo expressamente a exposição, a menção à candidatura, a exposição de projetos políticos, a exposição de posicionamentos pessoais, críticas à atual administração, tudo isso é expressamente permitido hoje. A única coisa, resumindo um pouco e simplificando, o que é vedado é o pedido explícito de voto. Então, assim, o voto em mim, vamos eleger não sei quem em 2022, isso está vedado, isso configura o pedido explícito de voto. Bom, mas eu também disse que a partir do momento da campanha oficial, tem todo um regramento a respeito desses posicionamentos, tudo mais, e a questão da prestação de contas, que é até aquele sistema burocrático. E como é que funciona agora? Esse talvez seja a maior falha da lei de não disciplinar como é que funciona esse período pré-eleitoral. Porque hoje os candidatos podem expor suas ideias, todos aqui sabemos que isso tem um custo, quer dizer, mesma conta, mesmo que você falhar a rede social, não pago nada, é barato, mas a produção daqueles vídeos, a orientação, o pensamento de uma estratégia de comunicação, tudo isso tem custo. Pesquisas internas qualitativas e quantitativas, tudo isso tem custo. E a lei não disciplina. Quando a lei fala em custo, fala das reuniões com entidades da sociedade civil, tudo mais, e quando fala em custo, diz que o partido poderia suportar. Mas muitas das discussões são do próprio candidato, e a lei não fala nada. Aí vem a jurisprudência para suprir essa lacuna e dar alguns indicativos para a gente do que vale. Então, primeiro, a gente tem um caso de cassação, que é da Selma Arruda, que foi cassada justamente por gastos na pré-campanha que extrapolavam o razoável. Ela gastou mais na pré-campanha do que na campanha, ou algo muito próximo.
e ficou comprovado também que ela adiantou na pré-campanha gastos da própria campanha, ou seja, ela pagou antecipado, sem passar por todos aqueles controles da Justiça Eleitoral, ela pagou adiantado o serviço, que também não é possível. Então, esse foi um primeiro caso que acendeu uma luz e falou, opa, também não é essa festa toda, a gente tem que tomar cuidado. E vem a jurisprudência e fala que são aceitos gastos, inclusive com impulsionamento de conteúdo nas redes sociais, desde que sejam gastos possíveis, acessíveis ao candidato médio. Aí a gente fala, bom, que é o candidato médio, né? A gente brinca, político de 1,70 m, mais ou menos, pode... E aí a gente, com base nessa orientação jurisprudencial, começaram a se estabelecer alguns parâmetros de razoabilidade, tendo em vista o cargo pleiteado, a condição econômica do candidato, e hoje se tem mais ou menos um consenso, pelo menos por parte da doutrina e dos advogados, e acho que a jurisprudência também caminha nesse sentido, de que os gastos na pré-campanha de até aproximadamente 10%, acho que me parece um parâmetro razoável, dentro até daquilo que o tribunal considera razoável de regularidades em prestações de contas futuras, que um gasto na pré-campanha equivalente a 10% daquilo que vai ser gasto na campanha oficial é algo razoável. E de quem vem esse dinheiro? O ideal é que isso seja do próprio candidato, ou pelo partido político, ou gasto pelo partido político, mas muitas vezes o candidato, por falta de... não tem condições, ele, pessoalmente, de arcar com esses custos. É possível que ele receba doações? Eu entendo que é possível que ele receba doações de pessoas físicas, em valores razoáveis, e que o total de gasto não ultrapasse esses 10%. Bom, então, esse é o período que a gente vive hoje, que tem esse certo limbo, que não é muito bem disciplinado pela lei, mas que já tem alguns parâmetros estabelecidos que não dá para simplesmente sair gastando qualquer coisa, não vale tudo. Com relação às empresas, como é que ficam as empresas nisso e quais são os cuidados que elas têm que tomar? A gente sabe, hoje, ainda mais nos dias de hoje, com o trabalho remoto e tudo mais, e o desenvolvimento das redes sociais, é muito difícil estabelecer, às vezes de forma clara, a separação do que é aquela atividade individual do funcionário, do colaborador, do diretor, do presidente, e aquilo que é vinculado à instituição. Então, a pessoa está em casa, trabalhando, com as redes sociais abertas, às vezes é uma rede que ela posta conteúdo profissional, mas é uma rede privada. Como fica isso? Até que ponto a empresa pode ser responsabilizada por um eventual excesso de um colaborador ou um risco de imagem de uma determinada posição política que a empresa não quer abarcar? Primeiro, acho complicado simplesmente proibir esse tipo de manifestação, porque é um direito inerente à cidadania. Acho que as pessoas físicas têm esse direito constitucionalmente assegurado, mas me parece mais do que razoável e lícito que a empresa tenha regras claras de qual deve ser o comportamento das pessoas nas redes. Então, tudo aquilo que é instrumento de comunicação oficial da pessoa jurídica deve ser evitado. É possível que tenha regras claras ali para que se impeça, quando for de interesse da empresa, que haja manifestações políticas de conteúdo político, especialmente eleitoral, nesses canais oficiais de comunicação. Esse seria já um primeiro cuidado. Outros cuidados que me parecem também razoáveis eventualmente, estipular períodos. Então, durante o horário de trabalho, se orientar, por exemplo, colaboradores e profissionais que não façam esse tipo de manifestação, porque, afinal, naquele momento, naquele horário específico, a pessoa está trabalhando para a empresa e, por isso, qualquer manifestação dela pode ser entendida nesse sentido. E nas redes pessoais, também, dentro do possível, desvincular essas manifestações, porque a pessoa pode ter uma rede pessoal em que ela se identifica como funcionário, diretor, gerente, não importa o quê, de uma determinada pessoa jurídica, de uma determinada empresa. Quando ela sai e aparece lá aquela assinatura, gerente de marketing de não sei o quê, apoiando A ou B,
a empresa está automaticamente envolvida naquilo. Talvez menos em termos jurídicos, acho que aí é uma discussão que caberia, mas em termos de imagem, me parece que é muito razoável que essas regras sejam estabelecidas de forma clara, sem interferir nesse direito individual de manifestação política, eu disse, inerente à cidadania. Então, acho que esse direito deve ser garantido, acho que não é possível a simples proibição, me parece que é questionável, mas o estabelecimento de regras claras a respeito disso, eu acho que é muito salutar. Com relação... A Cecília tem uma pergunta? Eu tenho, e sem querer te interromper, mas já interrompendo, a questão do cargo da pessoa, ou a função que ela exerce, ela pode ou não influenciar a avaliação de manifestação política, mesmo que em redes privadas, vamos dizer assim, particular, eu tenho lá o meu Instagram, e teria alguma tipo de diferença assim, na avaliação do comportamento do integrante? Então, acho que essa é uma decisão que eu acho que é razoável que a empresa discipline isso, então acho que vai dentro de cada empresa, cada corporação, o nível de incômodo que esse tipo de postura vai causar, e eu acho que é possível disciplinar, orientar os funcionários a colocar ou não esse tipo de cargo, porque é evidente que a hora que eu coloco lá, numa conta X, que eu sou, por exemplo, eu sou Francisco do escritório Almeida Prado Advogados. Se a minha assinatura é essa, quando eu falo é difícil dissociar uma coisa da outra, né? Então, quando eu tenho esse tipo de identificação, eu atraio aquela manifestação quase como uma manifestação institucional, ainda que em redes, né? Então, eu estou lá, é um cuidado, por exemplo, que eu tomo. Eu vou me manifestar sobre um determinado assunto. Se eu coloco lá que eu sou membro de uma organização qualquer dessas, ou que eu sou, por exemplo, membro do IASP, se eu assino algum artigo como membro do IASP, é razoável que as pessoas entendam que aquela é um posicionamento institucional do próprio instituto. E acho que o mesmo vale para as empresas. Então, aí, eu não acho que tanto seja uma questão jurídica, mas eu acho que é lícito que as empresas disciplinem esse tipo de coisa, ou orientem os funcionários a ter esse tipo de cuidado, se acharem que é o caso. Acho que é mais por aí. Não sei se eu respondi. Um outro assunto que eu ia chegar, agora a gente passa para uma outra linha que eu também já fui consultado a respeito, daquelas empresas que têm um funcionário, colaborador, um diretor, um acionista que vai sair candidato ou que tem um interesse explícito de atuar no processo eleitoral. Aí os cuidados me parece que têm que ser redobrados, especialmente nessa fase, de como vai ser o comportamento da empresa. Então, vamos supor que eu tenho um diretor, um acionista importante da empresa que vai sair candidato, e ele está usando toda a estrutura da empresa nesse momento para fazer suas reuniões políticas, para viagem, ele está organizando encontros e muitas vezes usando a estrutura da empresa para isso. Eu começo a ter uma aproximação perigosa que pode ser entendida como um financiamento eleitoral indireto. Por quê? Porque durante o período de campanha, a gente sabe, já falei, as doações de pessoas jurídicas são proibidas. Mas essas doações não são só em dinheiro. Aquelas doações que a lei eleitoral chama de doações estimáveis em dinheiro são doações de bens e ou serviços. Então, por exemplo, era muito comum que empresas emprestassem o avião para candidatos de sua preferência, na época que as doações eram possíveis. Esse empréstimo de avião tinha um valor aferido, um valor de mercado, e esse valor entrava como doação de bens, do uso daquele bem na campanha eleitoral. Então, estimava-se o custo, qual é o custo de uma viagem de jatinho para cá, ou a hora de voo daquele avião, e isso era feito uma doação para a campanha. Agora, vamos pensar que o candidato é o dono da empresa, ou um dos donos, o acionista, ou o diretor, e ele tem um avião da empresa à disposição, e ele começa a usar esse avião
para os seus encontros de natureza política eleitoral. Isso é uma doação da empresa para a campanha daquele candidato. Então, aquele uso que até o ano passado era lícito, razoável, porque a gente estava muito distante da disputa eleitoral, agora já precisa ser visto com cuidado. Ele pode usar o avião? Pode. Agora, tem que ter muito cuidado em diferenciar o que é atividade política do que é atividade normal, natural da empresa. Durante a campanha, eu aconselho que ele sequer use para qualquer coisa, porque durante a campanha, tudo que ele fizer é atividade política eleitoral. É difícil separar essas coisas. Então, essa é uma noção que a gente precisa ter muito em mente. Quando a gente fala de doação, é qualquer tipo de bem ou serviço, ou qualquer tipo de atividade que possa beneficiar aquela campanha. Então, tudo aquilo que a empresa faz, né? Então, vou dar um outro exemplo. Durante a campanha, a empresa, afinal, ele começa a se manifestar favoravelmente àquele candidato, ou enche as redes institucionais da figura dele, põe ele ali na capa. Enfim, hoje, duvido que alguém fizesse isso, mas isso é considerado também uma forma de fazer propaganda que pode ser entendida como uma doação indireta de campanha, e aí doação irregular, que é dinheiro de pessoa jurídica, que pode dar problema para o candidato. Do ponto de vista jurídico, problemas para a empresa no direito eleitoral não são tantos nesse tipo de coisa, quer dizer, não tem penalidades tão graves para a empresa nesses casos, mas tem um risco de imagem grande. Se a gente dá mais um passo e pensa que é uma empresa que contrata com o poder público e ela decide apoiar determinado candidato dessa forma indireta, aí eu já começo a ter riscos jurídicos muito mais relevantes. Porque aí, e a gente viu isso na Lava Jato, na época em que as doações eram permitidas. Então, na Lava Jato, inclusive doações lícitas, realizadas por dentro, foram consideradas como irregulares, porque teriam como contrapartida algum favor. Hoje essas doações são proibidas, então se elas acontecerem ainda que de forma indireta, isso pode dar problema. Qual é essa forma indireta? Por exemplo, um diretor recebeu uma distribuição de lucros num volume muito maior do que o ordinário, ou uma concentração da distribuição nos meses anteriores à eleição, e fazer uma doação como pessoa física para o candidato usando daqueles recursos. Qualquer diretor, qualquer pessoa física pode doar para a campanha? Pode. Qual é o limite? 10% dos rendimentos declarados no imposto de renda, na DIRF, do ano anterior. Então, dessa declaração de agora, os rendimentos declarados de 2021, 10% eu posso doar. Isso é perfeitamente lícito, não tem nenhum problema. Agora, se eu consigo vislumbrar algum tipo de manobra para eu gerar caixa para uma pessoa física que depois vá doar para a campanha, eu começo a ter um problema, e aí eu estou diretamente falando com compliance das empresas, com as regras para impedir que isso aconteça. Para finalizar, que eu sei que meu tempo está acabando, e a ideia foi só jogar aqui alguns problemas e dar um panorama geral, para depois a gente, nas perguntas, aprofundar um pouco mais. Eu tinha falado desses limites da liberdade de expressão e da propaganda eleitoral, e a gente teve esse ano, acho que o caso mais emblemático foi o caso do Lollapalooza, que era a gente tinha um festival de música, a Pablo Vittar saiu lá com bandeira de um determinado candidato, e houve uma decisão, um pedido, e uma decisão liminar mandando suspender o festival e tudo mais, que até no fim deu tanta repercussão que acho que eles se arrependeram de ter entrado com o pedido. Mas o fato é que o que se discutia era justamente isso. Bom, teve um envolvimento do festival naquela manifestação? Não teve. E embora eles tenham desistido do pedido, eu não tenho dúvida de que hoje o plenário do Tribunal Superior Eleitoral ia cassar essa decisão, no entendimento de que era uma manifestação individual do artista, de que isso é lícito, mesmo que em um grande evento com aquele grande público concentrado. Então, só esse exemplo, só para finalizar aqui, e agradeço muito, e deixo agora com a Sofia para as considerações dela. Obrigado.
Muito bacana, Francisco. E, pessoal, já começo pedindo desculpas se tiver qualquer barulho de fundo, porque acabou de começar uma obra aqui em cima, faz parte também, né, do híbrido, mas acho que não deve estar dando para ouvir. Bom, começar agradecendo pelo convite, é um prazer estar presente no IBRA, que eu costumo participar bastante das comissões de consumo e de digital, então é um prazer estar aqui hoje com vocês. Como a Mariana comentou na introdução, eu sou sócia do Tozini Freire na equipe de contencioso de tecnologia. Isso abrange uma atuação tanto em casos de contencioso civil como em casos de contencioso eleitoral, porque é inegável que ao longo dos últimos anos as eleições têm tido uma dimensão cada vez mais digital, de tecnologia de uso de redes sociais. Na verdade, esse é o nosso 10º ano fazendo contencioso digital eleitoral. Começamos a atuação nesse sentido em 2012. E de lá para cá, também é evidente que a dimensão digital das eleições somente se intensificou e as eleições desse ano também prometem ser bastante animadas. A minha abordagem vai ser um pouco diferente da do Francisco, mas acho que complementar, porque eu vou focar justamente na minha área de expertise, que é perante os tribunais. Eu destaquei como tema para abordagem hoje o tema da desinformação e de fake news, que até à luz das últimas semanas deve ser um tema premente em todos os tribunais eleitorais ao longo das eleições desse ano. Então, diante disso, um primeiro aspecto importante a ter em vista é a finalidade da justiça eleitoral. É uma abordagem diferente da justiça civil, criminal, ou mesmo de órgãos antitrust com os quais a gente está acostumado a lidar, num processo que é muito mais estendido no tempo e que tem uma apuração minuciosa de diversos aspectos, com todo o tempo que isso naturalmente leva. Na justiça eleitoral, o escopo é proteção do pleito. Tanto é assim que, tão rápido quanto os processos surgem, muitas vezes eles finalizam na medida em que a eleição para determinado cargo já foi finalizada. Então, a atuação da justiça eleitoral, inclusive no que diz respeito ao tema da minha fala, que é a desinformação, tem esse escopo específico de proteção do pleito, então de tutela de situações de desinformação na medida em que elas possam afetar o resultado das eleições. Dito isso, eu passo a abordar o tema em si, que é o da desinformação, ou fake news, como ficou popularmente conhecido, e a história começa, para mim, na seguinte medida: com a internet houve uma evidente mudança na forma de comunicação de todos. Então, no primeiro cenário, mais de mídias tradicionais, mais analógico, havia um crivo editorial sobre tudo o que é, até hoje, né, essas mídias existem, sobre tudo o que é publicado, o que é ou não veiculado, o que na internet não existe. Como toda mudança de transformação, até social e tecnológica também, tem evidentemente ônus e bônus. Então, bônus é interessante até para fins eleitorais. Muito mais gente tem voz para falar, para discutir, para expor seu pensamento, quer seja candidato ou não. A realização de manifestações de pensamento para fins eleitorais ficou, como o próprio Francisco comentou um pouco antes, ficou muito mais acessível, e isso já teve um resultado interessante no balanço do próprio TSE para as eleições de 2018, comparando com 2014, quer dizer, não é nem um intervalo de tempo tão grande, teve um resultado interessante em termos de diversidade de candidatos eleitos. Então, esse levantamento do TSE aponta, por exemplo, 52% mais mulheres eleitas em 2018, 56% mais candidatos indígenas e aproximadamente 10% mais candidatos negros. Mas, evidentemente, como toda mudança tem aspectos positivos, existe também o lado negativo de que nem todos têm cuidado ao divulgar, ou mesmo responsabilidade ao divulgar informações, e podem vir a divulgar, quer seja intencionalmente ou não, fatos que são incorretos, informações que não são verdadeiras, que podem sim ter um impacto muitíssimo importante para fins de eleições e afetar, nesse sentido, a rigidez do pleito. Existe uma classificação que é interessante de uma jornalista americana sobre desinformação, e ela traz 7 diferentes tipos. Acho que é interessante citar resumidamente aqui, porque dá visibilidade sobre a amplitude desse conceito que é desinformação. Então, não é simplesmente uma informação 100% falsa, que é o chamado conteúdo fabricado, não tem nada de verdade. Existe também o conteúdo manipulado, existe ali um fundo de verdade, mas houve um direcionamento da informação, de modo que ela não se torna mais uma verdade 100% correta. Existe o conteúdo que é impostor, então vinculado a uma marca que tem credibilidade, por exemplo, de uma fonte jornalística, mas que, na verdade, não tem qualquer relação com essa fonte aqui atrelado.
Existe conteúdo falso, que tinha um fundo de verdade genuíno, mas foi manipulado de uma maneira perigosa. Por exemplo, existiu uma imagem de uma criança dentro de uma gaiola circulada em 2018, mas, na verdade, era parte de um protesto relacionado a políticas de imigração, então foi tirado de contexto e também tem um impacto perigoso. Existe conteúdo incorreto, que acho que é muito popular na política, que é aquela menção a cifras que não batem corretamente ao longo de um debate. Informação falsa, uma conexão falsa, que é quando uma manchete não é atrelada ao conteúdo que é efetivamente trazido, e mesmo até a paródia, que é feita sem intuito de desinformação em muitos casos, mas que interpretada na literalidade pode transmitir desinformação com impacto muito abrangente. E existem também as chamadas deepfakes, que são uma nova modalidade de desinformação, que nada mais são do que o uso de ferramentas muito sofisticadas de edição de voz e de vídeo, que tem um resultado muito complexo em termos de verossimilhança, né, em termos de enganar que aquele conteúdo realmente é autêntico e verdadeiro. Também acho importante dizer, no que diz respeito à desinformação, que ela não é de hoje, né, a gente até, em palestras, em aulas sobre esse assunto, sempre cita um trechinho do filme do Alto da Compadecida, que acho que muitos de vocês devem se lembrar, em que o Matheus Nastergalli disse que viu Jesus, num contexto contemporâneo. Ele afirma que viu Jesus na cidade, ali, passando pela praça. Então, e especialmente para fins políticos, todos devem se lembrar, evidentemente, de debates, até no formato tradicional, pré esse contencioso tão digital, em que eram ditas informações que não são verdadeiras. A diferença é que com a internet o impacto de comunicação, justamente para o lado bom e para o lado não tão bom, é muitíssimo mais amplo, e pode ser feito por qualquer um. Para fins eleitorais, e dado o escopo de atuação da Justiça Eleitoral, informações falsas podem ser, evidentemente, muito prejudiciais. Informação falsa sobre um determinado candidato, por exemplo, já vimos uma afirmação que se mostrou falsa após a averiguação com relação ao esposo da candidata Marina Silva, no sentido de que ele teria cometido crimes ambientais, então a principal bandeira da candidata. Todos devem se lembrar também do caso de deepfake envolvendo o candidato, então, ao governo João Dória, dentre diversos outros tipos de desinformação possíveis para fins eleitorais. Por exemplo, imaginemos o impacto que teria uma deepfake ou uma desinformação com relação à desistência de um determinado candidato veiculada ali às vésperas do pleito. Muitas pessoas não iriam votar nesse candidato. Então, o tema de desinformação é uma preocupação, obviamente, das autoridades eleitorais brasileiras e também no mundo. Vale dizer até um exemplo recente, no Reino Unido, as autoridades eleitorais lá chegaram ao ponto de produzir um conteúdo de deepfake para chamar a atenção para o risco da desinformação para o processo eleitoral e do quão verdadeira uma informação poderia aparecer nesse contexto. Foi produzida uma campanha em que o próprio Boris Johnson defenderia, e ali parecia que realmente era ele, defenderia a eleição de seu principal oponente na época, o candidato Jeremy Corbyn. Havia, evidentemente, um banner enorme, né, sinalizando de que não se tratava da verdade, que se tratava de uma deepfake produzida pelas autoridades eleitorais justamente como campanha, mas é um exemplo que mostra justamente o potencial e a preocupação que isso traz para as autoridades eleitorais mundo afora. E só para trazer uma provocação interessante, como o ruim nunca está na ferramenta tecnológica em questão, mas do uso que se faz dela, existe também um caso oposto, bastante curioso, da Índia, também envolvendo deepfake, também recente, que foi o uso de deepfake para moldar um pronunciamento que havia sido feito por um candidato, para dezenas de idiomas que são falados ao longo do país. Então, foi uso de deepfake, porque aquele pronunciamento não havia sido feito nos outros idiomas, mas para justamente conferir acessibilidade ao discurso do político. Será que nesse cenário a deepfake seria permitida? Porque o conteúdo veiculado, nas suas versões derivadas, não era autêntico. Então, enfim, para amarrar um pouco o que eu disse até agora, fato é que com a internet temos uma comunicação diferente, amplíssima, tanto de saída, no que diz respeito a todos terem acesso, como no que diz respeito ao alcance. Todos estão muito envolvidos com a internet hoje em dia, isso é inegável. Também um ponto que acho que consenso, é a questão da desinformação ser uma preocupação importantíssima, porque pode ser muito lesiva para o escopo de atuação da Justiça Eleitoral, que é a rigidez do pleito. Especialmente na medida em que hoje a gente vê estudos relativizando a própria percepção da verdade. Não quero me alongar muito, mas existe um estudo brasileiro do professor Diogo Reis, do Mackenzie, que menciona justamente uma mudança na percepção da verdade, as pessoas não se importando tanto sobre se uma informação é de fato verdadeira ou se ela poderia ser
Então, existe até um aspecto sociológico envolvido, para além do jurídico, enfim. Mas é importante dizer também que o nosso ordenamento já traz respostas, acho que nem só a lei, mas os diversos entes que são envolvidos no processo eleitoral. Respostas para esse desafio que é a desinformação. Então, existem as diversas campanhas informativas que eu já mencionei, de autoridades eleitorais dentro e fora do Brasil. Existem as diversas políticas das redes sociais, que são variadas com relação a esse assunto, então, desde contando com parceria de órgãos de verificação de fatos, que tem uma super certificação internacional, renovada a cada 6 meses, para garantir imparcialidade, diversos outros requisitos. Existe tanto política de remoção de determinados conteúdos verificados como falsos por essas agências, tanto de sinalização de que se trata de uma informação enganosa, enfim, cada rede social com sua política. Mais do que isso, existe também o Marco Civil da Internet, que em âmbito civil autoriza expressamente que um magistrado determine a remoção de um conteúdo bem delimitado, justamente para que só aquilo que se determinou remoção seja removido, então, preservando a liberdade de expressão. O Código Eleitoral também prevê a possibilidade de anulação de uma votação quando viciada de falsidade, fraude, coação, ou uso de meios fraudulentos, inclusive com interferência ou abuso de poder econômico do candidato nesse sentido. Existem até previsões do próprio Código Penal com relação à calúnia, difamação, enfim, a base legislativa é muitíssimo ampla. Temos até já um precedente bastante recente, que é o caso Franceschini, que chamou a atenção essa semana, que trouxe justamente essa discussão. Era um caso envolvendo desinformação ali ao final do pleito, e uma discussão sobre, no entendimento do ministro Nunes Marques, não ter havido uma orientação prévia clara do TSE que autorizasse essa postura, decisão drástica de cassação. Por outro lado, o entendimento do colegiado do STF se formou em outro sentido, reforçando esse cuidado contra a desinformação para fins eleitorais. Enfim, existem hoje uma série de iniciativas bastante diversificadas para combate à desinformação, então, redes sociais, agentes verificadores de fato, os próprios tribunais nacionais com um programa de combate à desinformação, o STF tem um programa forte nesse sentido, o próprio TSE também, que firmou um acordo envolvendo dezenas de instituições públicas e privadas justamente para o combate à desinformação. Enfim, as iniciativas são bastante diversas, o tema é complexo, multifacetado. Não quero me alongar muito mais aqui, mas eu entendo que vai ser um tema especialmente quente nas eleições esse ano. Já está nos tribunais, estamos em junho, então nem começou a valer, já está quente o tema. Eram esses os pontos que eu pensei para trazer aqui, fico à disposição também, se alguém tiver pergunta. E, enfim, passemos ao debate agora. Eu não sei se... Bom, primeiro, deixar claro aqui que a gente tem... as pessoas que tiverem perguntas podem mandar aqui no chat e a gente encaminha para a Sofia ou para o Francisco. Eu queria, na verdade, saber se o Francisco quer reagir à fala da Sofia ou pontuar alguma coisa a respeito do que ela falou, assim, que você acha importante. Rapidamente, acho que só para... Eu fui falando algumas coisas, me levantaram aqui alguns pontos. Primeiro, falando dos exemplos internacionais, eu lembrei de uma decisão bem interessante com relação à conta do Trump no Twitter, que lá, e essa discussão paralela, né, a discussão espelho ocorreu aqui, teve outro desfecho, mas lá o Trump foi proibido de excluir qualquer pessoa, qualquer comentário do Twitter dele, sob entendimento de que, embora fosse uma conta particular, ele usava para fins institucionais, então ele usava quase como um canal de comunicação oficial, o que teria atraído quase que um caráter público daquela conta, e, portanto, ele não poderia censurar comentários. Isso foi por decisão judicial, acho que teve mais de uma decisão a respeito disso nos Estados Unidos, e esse é um pouco um paralelo que eu acho que é interessante fazer para a empresa, né? Quando eu falo da conta pessoal ou de ter lá o título, mais do que isso aquela conta pessoal é usada quase como um canal de comunicação institucional da própria instituição, porque se for, é difícil desvincular uma manifestação política individual no meio de uma enxurrada de comunicação institucional da empresa, né? Numa conta específica. E o outro ponto, e aí para complementar, porque a Sofia lembrou muito bem esse caso Franceschini, acho que ele trouxe novidades bem interessantes, e acho que eu pontuaria do ponto de vista jurídico. Primeiro,
a inclusão expressa da internet e redes sociais como meios de comunicação social, porque antes se entendia que esses abusos eram rádio, televisão e jornais, né? Então, ficou claro que abusos ou campanhas de desinformação, como a Sofia bem colocou, em redes sociais, podem levar à cassação, está expresso ali. E outra coisa que está na Constituição, mas nunca tinha sido usado como fundamento da cassação, é a normalidade do pleito, assim, é uma proteção institucional como um bem jurídico protegido, quer dizer, as instituições estão protegidas. Então, o ataque às instituições, mesmo que não seja feito em prejuízo de candidatos específicos, pode levar à cassação, que foi o caso ali. Foi um ataque à instituição, um questionamento da credibilidade da justiça eleitoral, que teve, no entender do tribunal, uma gravidade tamanha, que levou à cassação, sem que se identificasse um ataque a qualquer candidato, ou mesmo um benefício a quem estava falando. Enfim, esses dois pontos que a Sofia foi falando, olha, você vai lembrando de outras coisas. Mas, tinha até um aspecto curioso esse caso, né, que era o fato se deu a 20 minutos do encerramento da votação, então o candidato também jogava esse elemento, é um caso muito curioso realmente, que sem dúvida se tornou um precedente importante. Acho bem, na medida que a gente vai conversando, a gente vai lembrando de exemplos, né? A gente recebeu algumas perguntas aqui, né, Cecília, você quer encaminhar? Eu vi que tem, acho que 2 perguntas do público. Uma das perguntas peraí. Que tem uma no chat e uma no Q&A. Essa pergunta do chat é interessante, está dirigida aí para os dois. O patrocínio é uma pergunta do Geraldo Agoste Filho, espero que eu tenha consertado aqui no Agoste. E o patrocínio por empresa de eventos, tipo palestras, como candidato simpático à empresa, quer dizer, é permitido? Como é que esse tipo de tema seria tratado? Bom, Geraldo, antes de mais nada, bom dia, é um amigo, aliás, vejo alguns amigos e amigas aqui, cumprimento todos e todas aqui presentes. Sobre o patrocínio de evento, aí tem que entender um pouquinho melhor do que ele está falando. Então, vamos pensar, hoje, vamos supor que eu tenho um congresso jurídico que tenha patrocínio de uma empresa e um dos palestrantes será candidato, né? Um dos palestrantes, às vezes com destaque, às vezes a empresa pode pedir, em troca do patrocínio, que aquele palestrante seja incluído. Eu diria que hoje isso está distante ainda de configurar um ilícito eleitoral, desta forma indireta. Agora, vamos pensar numa outra hipótese, que a empresa vai ajudar a patrocinar uma palestra ou uma conversa desse candidato tratando de temas políticos com grupos específicos. Bom, aí a gente já está muito, acho que a chance de configuração de um ilícito ou de uma doação irregular de campanha aumenta bastante. Durante o período oficial de campanha, aí nenhum dos casos seria permitido. Só para dar um exemplo, esticando um pouco a corda, bom, Luciano Huck queria, ensaiou sair candidato. Vamos supor que ele tivesse tomado essa decisão. Ele tem toda uma vida que é ligada a interesses é muito próximo de muitas empresas, garoto propaganda de muitas, e ele poderia, se quisesse, continuar nessa atuação até agora, porque ainda que isso trouxesse uma exposição gigantesca, agora não lembro exatamente a data, mas há uma data específica que os apresentadores de televisão têm que deixar lá os cargos, mas ele poderia ir até essa data continuando a vida normal dele, sem qualquer ilícito, algo bem razoável. Então essas fronteiras não são tão claras, mas acho que deu para responder. Para apimentar, seriam as palestras das empresas da Faria Lima com seus candidatos prediletos. Foi esse o comentário que ele colocou aqui. Não sei se a Sofia quer comentar alguma coisa. Bola muito mais do Francisco, acho que ele respondeu de uma forma aí super completa. Não sei se ele tem algum comentário adicional com relação ao para apimentar, ou se está respondido da mesma forma.
Eu acho que para apimentar, eu acho que complica um pouquinho aqui, né? Eu não vejo nenhum problema, por exemplo, das empresas, e aí, mesmo durante o período eleitoral, chamarem os principais candidatos para conversas e palestras aí, para falar abertamente de questões político-eleitorais, mas desde que se garanta a participação dos diversos candidatos, ou pelo menos de uma parte representativa desses candidatos. Se eu centrar em um, eu começo a discutir aí, a possibilidade de problema aumenta. De qualquer forma, abrir essa possibilidade já é um risco, né, do ponto de vista de compliance, porque eu acho que tanta coisa pode surgir a partir de um debate desses, né, mas, enfim, eu fiquei pensando nas empresas, né, em proteger as empresas mas tem aqui uma outra pergunta, né, sobre como lidar com colaboradores que queiram se candidatar a cargos políticos. Vai lá, Francisco. Aí acho que precisa ter um acompanhamento desde já, e acho que varia também do nível do cargo ocupado e o poder de decisão que essa pessoa tem. Quanto mais alto, maiores os cuidados, porque aí a chance de uma decisão em proveito próprio aumenta, ou que isso seja enxergado assim, né? Então, quando se eu tenho alguém, um colaborador, um cargo de direção, o controle da empresa, que se candidata, primeiro o ideal é que ele se afaste de toda e qualquer função na empresa, justamente para que não tenha essa confusão. E depois, hoje, né, durante esse período de agora, tentar estabelecer uma divisão muito clara entre o que é ato próprio do exercício das funções, né? Então, claro que a pessoa pode continuar fazendo reuniões de trabalho e tudo mais, mas estabelecer regras que deixem uma diferença clara entre o que é atuação profissional em nome da empresa e o que é atuação política eleitoral, né? Porque todo aquele que hoje quer ser candidato já está fazendo reuniões políticas, já está correndo atrás de financiadores, ainda que o financiamento oficial seja só lá em agosto, depois do registro das candidaturas, à exceção da arrecadação por meio de crowdfunding ou de recursos da pré-campanha, que já está ocorrendo. Essas reuniões já estão acontecendo, né? Reunião com o grupo político, buscar apoio, e o ideal é que a empresa fique longe disso, que a estrutura da empresa não seja utilizada para isso. E um cuidado também nas redes sociais, de que os canais institucionais não sejam utilizados para promoção da imagem daquela pessoa, com essa finalidade. E último ponto, que acho importante falar também, lembrando aqui, é que nos bens de uso comum e prefeitos eleitorais, o conceito de bens de uso comum é o mais amplo possível. Então, o interior de uma loja, o interior de uma empresa, que é acessível às pessoas em geral, é assim considerado, é proibida a realização de qualquer tipo de propaganda eleitoral. Então, eu não posso ter santinhos em cima da mesa da empresa, mesmo que seja aquela pessoa tão querida por todos, que todos querem votar. Não é permitido que seja feito propaganda eleitoral no interior das empresas, e isso vale também para os canais de comunicação institucional. Obrigada, Francisco. Eu tenho uma pergunta para a Sofia. Enfim, nessas eleições, as campanhas provavelmente, ou certamente, vão fazer uso de dados pessoais e para encaminhar propaganda, etc. Como é que você vê esse assunto? É possível, a primeira parte da pergunta, e se for possível, caberia algum tipo de prestação de contas a respeito desse assunto? Enfim, como é que você vê a utilização de dados pessoais? Esse é um tema que também deve aparecer nas eleições desse ano, com as eleições se tornando cada vez mais digitais. O uso de dados pessoais pelas campanhas para mandar o seu mailing, direcionar sua propaganda, deve certamente ocorrer. A questão é que existe aí um diálogo da legislação eleitoral com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é previsto, inclusive, na própria legislação eleitoral. O uso de dados para fins eleitorais tem que ser feito de acordo com as bases legais previstas na LGPD,
nesse sentido, são diversas as bases de dados, e aí é importante o exame cuidadoso a respeito disso, mas mais do que isso, já dialogando com o ponto referente à prestação de contas, é interessante que o regramento eleitoral com relação à prestação de contas hoje é financeiro, então você tem que prestar contas com relação aos recursos usados para fins de campanha. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados traz um dever que não é só o de tratar dados corretamente, mas o de poder provar que assim o fez, é o dever de accountability chamado, dever de prestação de contas com relação ao uso de dados pessoais. Então, é interessante, ainda não houve esse debate nas últimas eleições, concretamente, uma prestação de contas que tenha exigido esse aspecto, mais do que o aspecto financeiro, mas, a rigor, a Lei Geral de Proteção de Dados traz essa possibilidade de uma apuração sobre como foi feito o tratamento de dados por uma certa campanha, para que se verifique se foi, de fato, dentro das bases legais previstas na LGPD. É um tema que rende muito debate, né? Acho que eu e Francisco poderíamos ficar muito tempo conversando sobre esse aspecto de tratamento de dados por campanhas. Existem uma série de documentos internacionais, por exemplo, que orientam esse tratamento de dados. O órgão inglês tem um detalhamento muito minucioso, exemplificando, né, com casos do dia a dia de campanhas, até com relação a tempo de armazenamento de dados pessoais, finalidade, em diálogo com as bases legais previstas nesse sentido. É um tema muito complexo, que acho que é importante das campanhas terem em vista, e teria, a rigor, esse diálogo possível, não previsto no ordenamento, então, com essa ressalva importante, no ordenamento eleitoral, com relação à accountability, a prestação de contas também para fins de uso de dados nas campanhas. Você quer comentar esse ponto também, Francisco? Não, acho que está super bem respondido. Acho que a gente vê a tentação dos candidatos, às vezes, quando são vinculados à pessoa jurídica, de querer usar aquela base de dados da pessoa jurídica, o mailing, tudo isso é proibido pela legislação, né? E as regras da LGPD, essa acho que vai ser a primeira eleição que a gente vai ver isso, discussões a respeito disso para valer, porque nas últimas foi aquela decisão em cima da hora, agora acho que é o assunto. Mas, você respondeu da forma mais... Bom, acho que a gente está aqui encerrando, né? A gente são 11 horas em ponto. Talvez a gente tenha que encerrar, né, Cissa? Se tiver mais alguma pergunta, Mari, e claro, se o Francisco e a Sofia tiverem disponibilidade de tempo... Acho que tem uma aqui no chat, né? A gente encerra. Leonardo Vieira. Quando vocês dizem que é necessário acompanhar desde já quem tem a intenção de ser candidato na empresa, o que recomendam que seja feito, e não há risco da empresa violar algum direito de associação política individual com essa medida? Eu vi aqui, eu tinha visto a pergunta, falei, não, essa aqui a gente precisa comentar para também não ficar parecendo uma coisa. Não acho que seja o caso de afastamento ou desligamento, especialmente se não forem cargos de direção. Se forem, eu acho que a coisa tem que ser negociada e pensada em conjunto. Quando eu digo acompanhar, fazer o possível para estabelecer a distinção, não deixar que a empresa se envolva na atividade, quer dizer, o funcionário colaborador que quiser ter uma atividade política, é lícito que ele faça isso, e não acho que seja o caso de desligamento, de demissão, nada disso. Mas é só estabelecer um cuidado para que a estrutura da empresa não seja utilizada em proveito da campanha. E aí talvez um regramento interno, um acompanhamento, esse acompanhamento das redes sociais, são esses cuidados, é uma atenção. E quando eu vou subindo, né, para os níveis de direção, aí a gente tem esse cuidado maior, que eu acho que na proteção do próprio candidato, é importante ter uma divisão muito clara, o que é uma atividade, o que é outra. Em determinados casos, e do cargo pleiteado, talvez seja o caso de um afastamento, enfim, mas isso não como algo imposto, mas algo conversado. Mas nos outros cargos, não aconselharia afastamento ou desligamento, mas só esse cuidado.
Bom, acho que tem só uma última aqui pergunta, se vocês indicam algum livro ou artigo, enfim, alguma fonte de pesquisa. Pergunta da Beatriz de Almeida. Difícil. É difícil indicar um livro específico. O próprio professor Diogo Reis tem o Direito Eleitoral Digital, que é interessante, mas é porque é uma questão que passa por várias sub-áreas ali do direito eleitoral, né? Então, acho que talvez a melhor fonte de estudo é pesquisa mesmo no jurisprudência no TSE, Google mais pesquisa no TSE, ver as principais discussões. Então, por exemplo, esse acórdão do caso Francisquini é interessante, tem algumas questões, mas acho que é ficar um pouco antenado. E talvez mais artigos que vão surgindo conforme o momento, né? Acaba ficando mais atualizado do que obras inteiras, e, enfim, isso vai... Claro, isso nos principais, a gente vai ver Conjur, Jota, Migalhas, enfim, tem... Nessa época tem muitos artigos interessantes sobre a matéria. Talvez vocês possam vir conversar com a gente depois das eleições também, né? Uns casos mais interessantes aí que surgirem. E eu acho que a gente tem que encerrar, né, Cissa, agora, porque a gente tem a outra reunião, todos são convidados, inclusive os nossos palestrantes, para a nossa reunião mensal, né? E agradecer muito a Sofia e ao Francisco, acho que foi, para mim, eu adorei conhecer vocês e também ouvir o que vocês têm a falar. Eu acho que, assim, fiquei super curiosa sobre vários temas, e agradecer a participação de vocês e agradecer a participação de todos. Não sei se vocês querem falar enfim, dar um fechamento e deixar a Cissa como diretora fechar esse encontro aqui. Bom, de minha parte, muito obrigada e contem conosco com certeza, assim, sempre que surgirem esses temas. Acho que depois das eleições desse ano, com certeza, depois de todas as eleições, teremos histórias aí para compartilhar, enfim, até refletir em conjunto sobre os temas que a gente acertou as nossas previsões aqui dos temas que vão pegar mesmo ao longo do período eleitoral desse ano, mas contem conosco, ficou sempre à disposição aqui de vocês. Bom, da minha parte também, só agradecer, foi um prazer enorme participar, eu gosto muito desses bate-papos mais informais, a ideia acho que foi mais levantar dúvida do que trazer resposta para tudo, e contem com a gente aí, para o que precisar. Muito obrigado mais uma vez. Gente, obrigada, o chat aí está cheio de elogios aí para as apresentações de vocês, portanto, acho que isso já mostra aí como é um tema, porque quando a gente fala de compliance, né, às vezes a gente fica focado em determinadas caixinhas, e a ideia que a gente tem aqui nesse comitê é realmente trazer os temas importantes que afetam a vida da empresa, né, integridade, etc. E aí o Francisco, só para fechar, falou uma questão super importante. Às vezes você não tem nenhuma regra, mas você tem a questão reputacional, né? Então, é importante, a ideia aqui não é virarmos especialistas, mas saber orientar o cliente, saber onde buscar a fonte da informação, e por isso foi muito, muito boa a conversa de hoje.